Olá, bom dia a todos vocês que estão acompanhando a programação do Amazon Sat. Já está no ar o meu, o seu, o nosso Estúdio Sat, o nosso programa de variedades aqui do canal Que é a Cara e a Voz da Amazônia. Tá vendo um rostinho novo por aqui, novo mais ou menos, né? A gente estava aí curtindo umas férias, aproveitando, descansei muito. Mas eu quero dizer, confessar um segredo, que eu tava morrendo de saudade desse encontro matinal com vocês aí de casa. Quero agradecer a Tâmia Taide, que me substituiu aqui nesses dias. A Nádia Saldanha também, que me substituiu aqui. Um beijo para vocês duas, viu? Muito obrigada. Mas agora eu voltei para matar essa saudade de vocês aí de casa. Dou meu bom dia para você que acompanhou o nosso programa nessa quarta-feira, dia 2 de agosto de 2017. Mas não posso deixar de dar meu boa tarde para você que está acompanhando a nossa reprise, que começa aí às 3 horas da tarde. Seja muito bem-vindo, tá? Já quero te adiantar o que vai rolar hoje aqui no programa. Hoje é dia de quadro Saúde e Beleza, com a linda da doutora Janaína Libório. E hoje nós vamos falar sobre algumas plantas, alguns medicamentos com plantas aqui da nossa Amazônia, plantas aqui da região. São tratamentos aí fitoterápicos com fins estéticos. Vamos falar, saber tudo a respeito disso. Vamos falar também com o compositor, poeta, artista plástico Rui Machado. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui falando sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória nesse mundo, nesse universo da arte. E agora a gente vai falar sobre saúde. Os rins funcionam como dois grandes filtros do sangue. Além de água para formar a urina, eles já têm diversos elementos como cálcio, ácido úrico e oxalato. Quando essas moléculas aparecem em grande quantidade e há pouco líquido para dissolvê-las, surgem cristais ou agregados que se avolumam e viram os cálculos. O tamanho deles varia, mas podem chegar a 2,5 centímetros. As pedrinhas formadas pelo cálcio correspondem a cerca de 80% dos casos de cálculo renal. Você sabia disso tudo? Não? Então vai saber muito mais agora com o Dr. Cristiano Paiva, ele que é urologista, está aqui conosco. Meu primeiro entrevistado dessa volta às férias. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Melhor ainda com a sua energia, né? Voltando de férias, e a gente falar de um tema tão importante, principalmente no nosso estado, que são os cálculos urinários, né? Como você bem falou, como é que eles surgem? Existe uma tendência genética, quer dizer, tem pessoas que têm histórico familiar de litíase, né? Então essas pessoas, elas têm realmente uma tendência maior a formar cálculo. Existe um desequilíbrio entre a quantidade de líquido que a pessoa ingere e esses minerais que você tão bem falou, principalmente cálcio, magnésio, né, oxalato, fosfato. Quando eles estão em grande quantidade e eu tenho pouco líquido para dissolvê-los, existem a formação dos cristais e aí sim começam a gênese, né, dos cálculos urinários, que são muito nocivos para a nossa saúde. Principalmente em termos de predispor ao paciente a ter infecção urinária, perda da função renal e outros problemas como a crise, que é a chamada cólica, que deixa o paciente com muita dor, sofrendo. Muitas vezes isso acontece de madrugada e é muito ruim. A gente está falando sobre saúde, toda vez que a gente fala a respeito de saúde, enfim, qualquer tema, a gente recebe muita participação de vocês de casa, de vocês que nos acompanham. Então, vou pedir para o Josimar colocar aí na tela o nosso número de contato para você já ir mandando suas perguntas pelo WhatsApp, é o 929-811-4512, vai mandando e vai participando conosco, tá? Doutor, é verdade que existem 4 tipos de cálculo renal? Exatamente. O mais comum e o que a gente mais encontra na prática, né, são os cálculos de oxalato de cálcio, fosfato de cálcio. Eles têm uma composição de ácido úrico, daí a importância, né, de alguns pacientes que têm gota, aquela doença que também atinge as articulações, né, devido a esse elevado índice de ácido úrico, né, na corrente sanguínea. Existem cálculos infecciosos, chamado fosfato amoníaco magnesiano, e existem os cálculos de cistina, que são distúrbios metabólicos relacionados ao metabolismo das proteínas, que também geram esses cálculos. Você falou de um mais comum aqui na nossa região, doutor. Na verdade, o mais comum aqui na nossa região é o próprio dioxalato de cálcio. Por quê?
O cálcio, ele tem uma característica que se você não o dissolve bem, ele vai precipitar e formar cristais. E o nosso clima é muito hostil. Então a gente está vivendo agora um verão, sair de casa 39 graus. Então, realmente a gente tem uma transpiração mais excessiva e se a gente não tem um cuidado de se hidratar bem, a gente predispõe à formação de cálculos. Eu li que o cálculo renal ele dá mais em homens do que em mulheres, existe uma proporção de 3:1, acometendo principalmente o sexo masculino, né? Quando o paciente chega comigo no consultório, e é interessante isso aí para investigar cálculo, né? Infelizmente, geralmente ele já chega após um episódio de um quadro doloroso, onde ele já foi pronto-socorro, tomou várias medicações e vai para lá para o tratamento. A primeira pergunta que eu faço é, quanto é a sua ingesta de hídrica, né, por dia? Ele fala, doutor, eu bebo raramente água. Então isso aí já é um fator que predispõe o paciente a ter essa calculose, né? Quando a gente fala sobre ingerir água, muitas pessoas falam, e não sei se está na literatura isso, mas que é preciso você beber cerca de 2 litros, 2,5 litros por dia de água, é verdade? Perfeito. Isso aí a gente chama de consumo básico, tá? Então esse é o ideal, e o ideal é que a gente use água mesmo, né, in natura, ou suco, ou chás, né? Aí vem aquela questão do chá quebra-pedra, né, que o pessoal usa muito. Eu brinco e falo o seguinte, isso aí é uma medicina alternativa, né? Existem pessoas que acreditam muito nisso, eu falo que na pior das hipóteses, ele está tomando água com o chá, entendeu? Então, é válido. E o ideal é no mínimo 2,5 litros por dia, isso, em 24 horas. Quais são alguns fatores de risco para a aparição do cálculo, doutor? Hoje em dia, o sedentarismo, pessoas sedentárias, obesas, que fazem consumo excessivo de sal, carne vermelha ou industrializada, que tenham fatores genéticos, quer dizer, histórico familiar, e que bebem pouca água, essas pessoas são sérios candidatos a ter cálculo urinário. Então, esses são os principais fatores de risco. Então, não tem nada a ver com hereditariedade? Não, é o caráter genético. É exatamente isso aí que é o fator que predispõe a pessoa pelo histórico familiar genético. Mas aí se a pessoa se exercita, bebe muita água, tem uma dieta balanceada, ela pode evitar as pedrinhas. Exatamente. Né? Outra coisa que a gente faz muito, Paula, no consultório, muitas vezes o paciente chega com cálculo. Fala, olha, doutor, eu eliminei o cálculo, eu até trouxe para o senhor. O que a gente faz? A gente manda esse cálculo para análise. Chama análise bioquímica do cálculo renal. A gente vai identificar do que ele é composto, né? E baseado nessa composição, a gente tenta identificar o fator causal e corrigi-lo. Mas, invariavelmente, é falta de líquido. Outra coisa também, quando o paciente não leva o cálculo, ou a gente pode até fazer associado, é fazer a chamada prova metabólica urinária exsanguínea. Um exemplo simples. Existe uma glândula chamada paratireoide, fica em cima da tireoide, no pescoço. Essa glândula, ela controla o metabolismo de cálcio. E alguns pacientes, isso também é um pouco raro, mas pode acontecer. Eles podem ter um adenoma, é um tumorzinho dessa glândula. Ela libera um hormônio, chamado hormônio da paratireoide, né, ou paratormônio. Ele aumenta a quantidade de cálcio no sangue, que vai para o rim e forma cálculo. Então a gente também tem que identificar essas causas, né? Isso é no sangue. Outra coisa é dosar todos esses minerais que nós falamos na urina, e verificar se eles estão aumentados. Porque caso a gente identifique, a gente também tem como corrigi-los. Por isso que é importantíssimo você visitar seu médico aí com frequência, né? Pelo menos aí quantas vezes ao ano visita o urologista? As pessoas que têm cálculo, o ideal é que pelo menos 2 vezes por ano elas compareçam tanto com o urologista ou o nefrologista. Daqui a pouco a gente vai continuar com o doutor no segundo bloco. Vamos só por intervalo comercial, que vai ser bem rapidinho. Vamos falar sobre tratamento, sintomas. Tem muitos homens que sentem muita dor, ficam de cama por causa do cálculo renal. Vamos saber como tratar daqui a pouquinho, tá?